Hoje o papo é com vocês, empresas enquadradas no Simples Nacional. Quem aí tem dúvidas sobre a exclusão do Simples Nacional por causa do excesso de receitas? Quem não quer mais fazer parte do regime simplificado em 2022? Como funciona a regra dos 20%? Todo ano, esse assunto continua sendo um dos campeões aqui na consultoria. Mas hoje, a Econet explica o que fazer caso a sua empresa tenha faturado tanto a ponto de ser excluída do Simples Nacional. A exclusão do Simples Nacional é um assunto muito importante e eu vou tentar ser bem didática e eu tenho certeza que vocês irão ficar até o final do vídeo para não me sentir sozinha, excluída. Sozinha excluída por aqui é praticamente impossível. Somos a maior comunidade tributária do Brasil e o canal daqui a pouquinho bate 50 mil inscritos. Ah, e se prepare, a série Imposto de Renda Pessoa Física vem aí e queremos que você faça parte disso. Então vamos lá. São muitas informações e vamos começar esclarecendo que a exclusão do Simples Nacional poderá ocorrer nas seguintes situações. Exclusão por comunicação opcional, quando espontaneamente a empresa desejar não ser mais optante pelo Simples Nacional. Exclusão por comunicação obrigatória, quando a empresa estiver incorrido em alguma situação de vedação prevista na legislação. Nessa hipótese, poderá ocorrer também a chamada de exclusão de ofício, que acontece quando é verificada a falta de comunicação obrigatória ou quando verificada a ocorrência de alguma ação ou omissão que constitua motivo específico para a exclusão de ofício. A lista dos motivos específicos para a exclusão de ofício é bem extensa. Vou deixar o link aqui na descrição para uma matéria elaborada pelos nossos especialistas com todos os detalhes. A exclusão por comunicação opcional poderá ser registrada a qualquer tempo, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário, se comunicada no próprio mês de janeiro, ou a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, se comunicada nos demais meses. Só reforçando, essa exclusão ocorre quando a empresa, ME ou EPP, quer deixar de ser optante pelo Simples Nacional por livre e espontânea vontade. Para fazer a comunicação, basta acessar o portal do Simples Nacional por meio do certificado digital ou código de acesso. Acesse o menu Simples Serviços, Exclusão, Comunicação de exclusão do Simples Nacional. Será apresentada uma listagem com os motivos para a exclusão do Simples Nacional. Selecione Exclusão do Simples Nacional por opção e, em seguida, selecionar motivo. A exclusão por comunicação obrigatória deverá ser feita quando a empresa tiver incorrido em alguma das hipóteses de vedação indicadas a seguir. Vou apresentar as principais, as mais corriqueiras. Existem outras mais específicas que vocês encontrarão com detalhes nas matérias disponíveis em nosso site. Débitos do INSS e fazendas públicas, que não estejam com exigibilidade suspensa. A exclusão deverá ser feita através da comunicação obrigatória disponível em aplicativo disponibilizado no portal do Simples Nacional, até o último dia útil do mês subsequente, produzindo efeitos a partir do ano calendário subsequente. Caso não faça comunicação, estará sujeito à exclusão por ofício. Para evitar a sua exclusão do Simples Nacional a partir de janeiro de 2022, a empresa deve regularizar a totalidade dos seus débitos por meio do pagamento ou parcelamento no prazo de 30 dias a contar da data da ciência do termo de exclusão. Regularizando suas pendências dentro desse prazo, a empresa não será excluída pelo referido termo de exclusão. Caso a pessoa jurídica realize as verificações de suas pendências e as regularize até o mês de janeiro de 2022, poderá solicitar uma nova opção pelo Simples Nacional em janeiro de 2022. Nesse caso, a opção deferida terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022. Natureza jurídica vedada. É quando a empresa realiza uma alteração da natureza jurídica para uma outra qualquer que não seja sociedade empresária, sociedade simples, sociedade limitada unipessoal ou empresário individual. Ou seja, só permanece no Simples Nacional as empresas com essas naturezas jurídicas que eu acabei de mencionar. Atividade econômica vedada. Essa é clássica. Todos sabem que não é permitido o enquadramento no Simples Nacional de qualquer atividade econômica. Portanto, se passar a exercer atividade econômica vedada ao Simples Nacional, a comunicação é obrigatória, bem como a mudança de regime tributário. Sócio domiciliado no exterior.
Ou seja, se a empresa passar a ter em seu quadro societário um sócio domiciliado no exterior, não poderá permanecer no Simples Nacional. Após selecionar o motivo da exclusão comunicada obrigatoriamente, será exigida a informação da data em que ocorreu a situação impeditiva. Em seguida, clique em Calcular a data de efeito de exclusão. O sistema exibirá mensagem informando que a empresa será excluída do Simples Nacional a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação, solicitando confirmação. Ainda falando sobre a comunicação obrigatória, existem situações em que as empresas serão desenquadradas do Simples Nacional, mas por um bom motivo: o excesso de receita. O desenquadramento pode até não ser considerado pelos empresários como um bom motivo, mas ninguém pode negar que oferir receitas acima dos limites permitidos pode ser um forte indicativo que o empreendimento está crescendo, de que o negócio é rentável, e trocar o regime tributário pode inclusive fazer bem para os cofres da empresa. O excesso de receitas é classificado em 2 patamares, até 20% ou acima de 20%. Nesses 2 casos, também precisamos verificar se a empresa está no ano de início de atividade. Vamos ver os detalhes de cada hipótese. Excesso de receita em até 20%. Quando a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional tem receita oferida no ano calendário que ultrapasse o limite de R$ 4.800.000 em até 20%, ou seja, a receita oferida no ano calendário não pode ultrapassar R$ 5.760.000. A empresa deverá obrigatoriamente realizar a comunicação de exclusão até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário seguinte ao excesso, situação em que produz efeitos a partir do ano calendário subsequente ao excesso. Excesso de receita acima de 20%. Caso a receita bruta do ano calendário ultrapassar em mais de 20% do limite, ou seja, superior a R$ 5.760.000, a exclusão produzirá efeitos a partir do mês subsequente ao que tiver ocorrido o excesso, e a comunicação deve ocorrer até o último dia útil do mês seguinte à ultrapassagem em mais de 20%. Excesso de receita no ano de início de atividade em até 20%. Quando a pessoa jurídica optante ao Simples Nacional está no ano calendário de início de atividade e a receita oferida ultrapassa o limite proporcional decorrente de operações no mercado interno ou de exportação em até 20%, deverá obrigatoriamente realizar a comunicação de exclusão até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário seguinte ao excesso, situação em que produz efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente. Excesso de receita no ano de início de atividade em mais de 20%. Quando a pessoa jurídica optante ao Simples Nacional está no ano calendário de início de atividade e a receita oferida ultrapassa o limite proporcional decorrente de operações no mercado interno ou de exportação em mais de 20%, deverá obrigatoriamente realizar a comunicação de exclusão até o último dia útil do mês seguinte que ultrapassar o limite em mais de 20%, tendo os efeitos retroativamente ao início de atividade. Após selecionar o motivo da exclusão, será exigida a indicação do mês em que a receita bruta ultrapassou o limite. Informe o último dia do mês da ultrapassagem e clique no botão Calcular a data efeito da exclusão. O sistema exibirá mensagem informando a data que o contribuinte será excluído do Simples Nacional. Existe também uma hipótese que é muito comum quando o assunto é excesso de receita. Pode acontecer excesso de receita no ano de início de atividade em até 20% e depois, nos meses seguintes, em mais de 20%. Se após comunicar a exclusão pela ultrapassagem do limite de receita em até 20% e no mesmo ano calendário a empresa ultrapassar o limite em mais de 20%, deverá comunicar nova exclusão no portal do Simples Nacional. Por exemplo, no dia 31 de agosto de 2021, a empresa comunicou a exclusão obrigatória por ultrapassagem do limite em até 20%. Os efeitos da exclusão, portanto, ficam para a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, 2022. Contudo, no início de novembro de 2021, verificou que no mês de outubro a sua receita bruta acumulada no mercado interno ultrapassou o limite em mais de 20%. A receita oferida de janeiro a outubro de 2021 foi R$ 6 milhões. Nessa hipótese, a empresa deve fazer nova comunicação de exclusão. Sabe por quê?
porque agora a situação se agrava um pouco. A empresa que antes só seria excluída do Simples Nacional a partir de janeiro de 2022 estará sujeita à exclusão já a partir de 1º de novembro de 2021. O prazo para essa nova comunicação é até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% do limite. Ao comunicar, o sistema apresentará uma mensagem mencionando que já existe uma solicitação. Basta você clicar em Alterar a exclusão. Gostaram do vídeo? Então deixe seu comentário. A Econet explica e vocês comentam e compartilhem. Voltamos em breve com mais conteúdo sério e de qualidade para você. Até mais!